Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Augusto César, eu sou professor de língua portuguesa, ministro as disciplinas de gramática, interpretação de texto, redação discursiva e redação oficial. É uma honra para mim estar hoje com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento, especialmente sobre a banca Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Haja vista que ela será a banca aí do concurso do Tribunal de Contas da União, concurso para o qual você está se preparando, querido candidato. Essa banca é uma banca muito complexa mesmo, porque ela gosta de trazer coisas, elementos da gramática que as outras bancas dificilmente tratam. Eu costumo dizer que, em se tratando de assuntos gramaticais, tudo cai em prova. Cuidado com essas pessoas que dizem, isso não cai, tudo se cobra, tudo cai em prova. Agora, tem conhecimentos, tem assuntos que as bancas gostam mais, que caem com a maior frequência. A banca Fundação Getúlio Vargas, ela gosta de trazer alguns itens da gramática que outras bancas normalmente desprezam. Outra coisa também importante, ela costuma trabalhar mais a língua portuguesa do que as outras bancas. Por exemplo, o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que ela fez recentemente, agora em 2021, ela cobrou 20 questões de língua portuguesa. Então, é uma banca que você precisa muito dos conhecimentos gramaticais e também de raciocínio lógico para interpretar as questões e conseguir uma boa nota, ok? Então, hoje eu separei para vocês aqui algumas questões, questões variadas de várias provas diferentes que ela fez do ano passado para cá, para a gente poder bater um papo legal e comentar item por item. Então, venham comigo aqui para a tela, por gentileza. O primeiro item está aí justamente desse concurso do Tribunal de Contas do Estado do Piauí para assistente administrativo. Ela cobrou o seguinte, olha só. Antes que comecem os mimimis, um aviso. Não tenho absolutamente nada contra aqueles que fumam. Nesse primeiro segmento do texto 2, o autor usa adequadamente o demonstrativo aqueles. Vamos lá. Então, ela já mencionou o que ela vai tratar. Ela vai tratar de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo nós temos esse, aquele. Nós temos isto, isso, aquilo. Nós temos esses pronomes, né? Então, ele fala, diz que no texto foi tratado o pronome aqueles de forma correta. Beleza. Referindo-se a pessoas indeterminadas. A frase abaixo em que o prego dos demonstrativos, então ela vai cobrar o emprego dos demonstrativos, se mostra adequado, o emprego está adequado. Ela vai dar aqui 5 opções e uma delas vai estar correta, ou seja, as outras 4 estarão erradas. Então vamos lá. O emprego do pronome demonstrativo, vamos pegar aqui como exemplo, nós temos este, esse e aquele. Antes da gente entrar nos itens, olha só. O pronome demonstrativo, ele pode te localizar, presta atenção, no tempo, no espaço e no discurso. Presta atenção, porque é um pronome muito importante, porque ele pode te localizar no tempo, no espaço e no discurso. Olhem para mim aqui rapidamente. Se eu digo assim, esta caneta, essa caneta ou aquela caneta? Eu tenho que falar esta caneta, porque o item está próximo de quem fala, que sou eu. Se ela estivesse com você aí, eu teria que falar essa caneta, porque agora estaria próximo de quem ouve. E se estivesse longe de nós dois, eu teria que falar aquela caneta, porque agora está distante de nós dois. Olha só, isso aí é localização espacial. Ele também pode localizar no tempo. Quando eu falo esta semana, é a semana que estamos em curso. Se eu vou me referir a uma semana que já passou, eu devo falar essa semana. Olha só. Então, ela te localiza também no tempo. E ela pode te localizar no discurso, preste atenção. No discurso significa se referir às pessoas do discurso. Eu tenho primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa, o elemento, que é quem ouve. E nós temos a terceira pessoa, o terceiro elemento, que é do que se trata, que é o assunto. Então, olha só, o que a regra gramatical vai dizer? Quando eu retomo o mais próximo, ou seja, o último que eu mencionei, eu devo usar o pronome este. Ou os seus referentes, né? Este para o masculino, esta para o feminino. E isto é a forma neutra. Nem masculino, nem feminino. Neutro. Então, eu tenho que falar este, retomando o mais próximo. E o mais antigo, o primeiro que eu mencionei, eu devo falar aquele ou aquela ou aquele. Então, observem que eu retomo o mais próximo ou o mais distante. Professor, e se eu estiver falando de 3 elementos?
Eu posso usar este, esse e aquele, este retomando o mais próximo, esse retomando o intermediário do meio e aquele retomando o primeiro. O que a regra gramatical vai dizer? Isso mesmo, nada. Ou seja, quando a gente busca isso dentro da gramática, os principais gramáticos não colocam essa possibilidade. É claro que tem gramáticos menores que têm pouca relevância que afirmam isso daí, mas os grandes gramáticos, Celso Cunha, Evanildo Bechara, Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, Pascoal Segala, esses gramáticos, que são os gramáticos que nós usamos como referência para, até mesmo para recursos contra questões em provas, eles não falam nada sobre isso. E o que a banca FGV vai falar sobre isso? Vem aqui para a tela comigo, por gentileza. Olha só. Opção A. João e Pedro são fumantes. Este, olha o pronome este, ele retoma quem? O mais próximo. Este, então, está se referindo a Pedro. Este, de cigarros. Esse, esse não. Eu deveria usar aquele. Então, o A está o quê? Errado. Não pode ser nossa opção. Vamos para B. João, Pedro e Fernando, 3 elementos, eu já sei que para a banca FGV, esse item vai estar o quê? Errado. Mas vamos olhar lá. Este retomando o mais próximo, que seria Fernando, que foi o último a ser mencionado. Esse, olha só, retomando Pedro. E aquele, retomando quem? João. Vai ter algum autor que vai falar que isso aí está certo. Mas os grandes autores não consideram. E a banca FGV também não considera. Então o item B está o quê? Errado. O que alguns vão dizer? Olha só, se você vai tratar 3 elementos, é melhor você usar primeiro, segundo e terceiro elemento, ao invés de falar este, esse e aquele. Ou então vai falar o primeiro, o outro e o último, ao invés de usar este, esse e aquele. Este e aquele nós vamos usar para 2 elementos. Então vamos para a alternativa C. João e Maria são fumantes. Esta, olha o pronome, esta, retoma o mais próximo, o último a ser falado, Maria. Está correto e a concordância está correta. Maria é menina, esta é pronome feminino. Esta de cigarros, aquele de charuto. Aquele quem? Aquele João. Agora sim, este e aquele, esse é o nosso item. Está correto. Vamos ver a D e a E, porque estão erradas. Maria e Fernando são fumantes. Este de charutos. Aquele de cigarros, aquele pronome masculino, vai retomar Maria, que é feminino? Não, deveria ser aquela. E João, Pedro e Maria são fumantes. Esta, Maria, a última. Esse, Pedro. E aquele de cachimbo. Também retomou 3 elementos. Como nós vimos, os grandes gramáticos não consideram os 3 elementos. E nem a banca FGV. Qual é o nosso gabarito? Alternativa C. João e Maria são fumantes. Esta de cigarros e aquele de charutos. Professor, mas essa aí é assistente administrativo, é para ensino médio. Vamos lá então, vamos ver. Mesmo concurso, só que agora para auditor de controle externo. Vamos ver, cobrando o mesmo assunto, Tribunal de Contas do Piauí. O segundo parágrafo do texto 3 se inicia com o pronome este, olha só. Em referência a um termo anterior, podendo ser substituído por esse. A única frase abaixo em que os demonstrativos empregados mostram a utilização adequada. A FGV gosta muito disso. Diz que está cobrando gramática aplicada ao texto, mas muitas vezes pega só alguma palavra do texto e dá outras frases soltas. Então, tomem cuidado. Olha só. Alternativa A. Ônibus e trens são transportes urbanos. Esses? Não. Esses quem? Esses aqui, ele está falando de transportes urbanos. E aqueles, não. Deveria ser estes. Então, o item A está errado. B. Automóveis, trens e ônibus. Quantos elementos aqui? Automóveis, um elemento. Trens, outro elemento. Ônibus, outro elemento. 3 elementos. O que eu já falei para vocês? 3 elementos a Fundação Getúlio Vargas nem considera. Então, esse item provavelmente está o quê? Errado. São transportes das grandes cidades. Estes, menos caros que esses. Ela usou 3 elementos e usou só 2 pronomes para retomar? Errado. Não pode ser o nosso item. Pode retomar 2 elementos. C. Automóveis, trens e ônibus.
3 elementos, novamente. Ó. Já sei que o item está provavelmente errado. São transportes urbanos. Estes, retomando o último, ônibus. Menos rápidos. Esses, retomando do meio. E aqueles mais caros. 3 elementos, está errado para a maioria dos gramáticos e também para a FGV. Alternativa D. Automóveis e ônibus são transportes urbanos. 2 elementos. Então, isso aqui tem chance de estar correto. Vamos lá. Automóveis e ônibus, 2 elementos. Automóveis o mais distante, ônibus o mais próximo. São transportes urbanos. Estes, retoma o mais próximo. Mais populares e aqueles para minorias. Então, aqueles retomam automóveis. Esse item está o quê? Correto. Este retoma o mais próximo, aquele o mais distante, certinho. Vamos ver por que a alternativa E está errada. Automóveis, trens e ônibus já tem 3 elementos. Grande chance de estar errado. São transportes urbanos. Estes, retomando o mais próximo, esses e aqueles. Novamente os 3 elementos. E tem o quê? É errado para a maioria dos gramáticos e também para a Fundação Getúlio Vargas. Então observem que este assunto é um assunto recorrente. Você precisa estudar pronomes. Agora vai uma dica muito grande aqui para vocês. Dos 6 subpronomes que nós temos, ou das 6 subdivisões dos pronomes, nós temos pronomes pessoais, interrogativos, possessivos, indefinidos, relativos e demonstrativos. Dos 6, você precisa estudar com mais afinco. Pronomes relativos, pronomes demonstrativos e pronomes pessoais do caso oblíquo, principalmente os átonos. Por quê? Porque os átonos funcionam como complemento e eles podem vir antes do verbo, próclise, no meio do verbo, mesóclise, ou ao final do verbo, ênclise. Isso cai muito em prova e a FGV adora cobrar essas relações aí, tanto de pronome quanto da interpretação. Por quê? Os pronomes também são importantes elementos de coesão dentro do texto. Então, muitas vezes, para você atingir a lógica, para você atingir uma boa oratória textual, uma boa evolução e progressão do seu texto, você vai precisar dos elementos de coesão e os pronomes são um dos principais elementos de coesão do texto, ok? Então, estude bastante pronomes. Vamos adiante. Questão 3 diz o seguinte: alguns locais são impróprios para a construção de moradias. Alguns lugares são impróprios para a construção de moradia. Olha só. Se substituirmos o segmento sublinhado, ou seja, para a construção de moradias, por uma oração reduzida. Oração reduzida. Professor, o que é uma oração reduzida? Preste atenção. Quando a gente analisa essa estrutura aí, alguns locais são impróprios para a construção de moradias, a gente vê que a gente tem um substantivo construção. Então, esse trecho aqui, ele é nominal, porque tem um nome como núcleo. Ou um trecho nominalizado. Se ele tivesse sido transformado de um verbo para um nome, seria nominalização. Ou nominal se ele for próprio nome. Então, nesse caso aqui, o texto original é assim: alguns locais são impróprios para a construção. Então, temos um termo nominal. Eu posso transformar isso em uma estrutura verbal? Posso. Basta eu transformar o verbo, o substantivo construção, no verbo. Por exemplo, construção é um substantivo deverbal. O que é um substantivo deverbal? É um substantivo que se originou de um verbo. O verbo construção se originou de qual verbo? Do verbo construir. Então, se eu digo alguns locais são impróprios para a construção, eu posso dizer que alguns locais são impróprios para o quê? Para se construírem. Para se construírem. E posso dizer também, coloquei o pronome antes do verbo, é chamado de próclise. Eu posso usar aqui a ênclise, então posso falar para construírem-se. Construírem-se. Aqui a próclise vai ser facultativa. Então eu posso usar próclise, que é o pronome antes do verbo, ou posso usar a ênclise, que é o pronome depois do verbo. Aqui eu tenho ênclise, aqui eu tenho próclise. Ok? Mas se vocês observarem, agora a gente já trocou o substantivo construção pelo verbo construir. Professor, mas o verbo não ficou no infinitivo, ficou sim. Observem que ele terminou em R, só que como eu tenho um verbo
no infinitivo, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer a devida concordância. Pode não, ele deve fazer a devida concordância. Ó, construir, ele tem a terminação ir, ir. Construírem, ó o ir bem aqui, ó, construírem. Isso aqui diz que esse verbo aqui está no infinitivo. Verbos no infinitivo normalmente têm valor de substantivo. Eu posso colocar verbos no infinitivo, posso colocar no gerúndio e posso colocar no particípio. É o que a gramática vai chamar de formas nominais do verbo. Particípio. Infinitivo, gerúndio e particípio. O gerúndio normalmente vai ter valor de advérbio. E o particípio normalmente vai ter valor de adjetivo. O advérbio termina em NDO. O adjetivo normalmente vai terminar em ado e ido se for particípio regular. Se for irregular, tem outras terminações. Então, observem. O que é que nós fizemos? Nós pegamos um termo que era nominal, construção de moradias, e transformamos em verbal, para se construírem ou para construírem-se. Só que isso aqui é uma oração, porque possui verbo. Só que isso aqui é o que a gramática vai chamar de oração reduzida. Por que reduzida? Ela é reduzida quando eu tenho o verbo em uma das três formas nominais, ou seja, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No caso em questão, no caso em tela, nós temos ela no infinitivo. E quando eu não tiver um conectivo, ou seja, o verbo não estará conjugado e eu não terei um conectivo. Como é que eu transformaria esse texto aí em uma oração desenvolvida, em que o verbo estaria conjugado? Eu poderia dizer para que se construíssem, moradias. Observem que agora eu tenho também uma forma verbal, ou seja, está em uma oração, ó, forma verbal. Só que agora eu tenho o que é uma conjunção integrante, eu posso substituí-la por isso, ó, ou melhor, colocar o isso, ó, para isso. Isso o quê? Que se construíssem. Se deu certo colocar o isso, é porque você tem uma oração subordinada à substantiva que está sendo introduzida pela conjunção integrante. Então, eu tenho o conectivo, eu tenho a conjunção integrante e tenho o verbo quê? E tenho o verbo conjugado, construíssem. Olha, o verbo está conjugado. É diferente de falar construir ou construírem, que ele não está conjugado. A isso aqui a gramática chama de oração desenvolvida. O que é uma oração desenvolvida? Quando eu tenho o conectivo e tenho o verbo conjugado. E quando eu não tenho o conectivo, tenho o verbo, ou seja, tenho uma oração, mas esse verbo não está conjugado, ou seja, ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Aí a gramática diz que eu tenho uma oração reduzida. Então eu posso ter uma oração desenvolvida e posso ter uma oração reduzida. Uma desenvolvida e uma reduzida. E ainda tem uma possibilidade de eu ter uma bem aqui, que a gramática vai chamar de oração justaposta. Que é quando eu tiver o verbo conjugado, mas não tiver o conectivo. Ela está justaposta. Beleza? Mas não é o assunto da nossa questão em tela. Então, observem. Ele diz assim no item. Se substituirmos o segmento sublinhado por uma oração reduzida, teremos como forma correta o quê? Alternativa A, para construírem-se moradias, ou como eu coloquei aqui em cima também, para se construírem moradias. Olha aqui eu tenho o que, já não é uma oração reduzida. Eu tenho o que, já não é uma oração reduzida. Eu tenho o que, já não é oração reduzida. Se eu tenho o conectivo, já não é oração reduzida. O verbo está aqui, ó. O verbo está conjugado e ainda assim não fez a concordância. O verbo está conjugado. O verbo está conjugado. A única aqui que o verbo não está conjugado e eu não tenho conectivo é a alternativa E. Só que, observem, para moradias ser construídas, não. Esse item aqui também estaria errado. Então, a única possibilidade para a gente, alternativa A, para se construírem moradias. Esse é o nosso gabarito. Isso aqui a FGV adora cobrar. Ela gosta muito de cobrar orações reduzidas
orações desenvolvidas, tá bom? Quando você estuda isso aqui, você percebe que esse é o tipo de conhecimento que você só consegue ter se você souber toda a análise sintática do período simples, o básico da oração, para que você possa saber a classificação das orações, beleza? Então, fazer análise sintática de oração reduzida de gerúndio, infinitivo e particípio não é coisa tão simples assim para a maioria das pessoas, uma vez que a escola falhou em dar-nos essas aulas, ok? Próximo item. Questão do ano passado aí do IBGE, olha só. Há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Há pessoas que observam as coisas acontecerem. Há pessoas que comentam as coisas que acontecem. Vamos lá, olha só. Há pessoas que fazem as coisas acontecerem. Vamos lá. Esse pensamento é formulado com uma forma de oração chamada reduzida. Ó, acabamos de ver isso, oração reduzida. O que é uma oração reduzida? Eu não tenho conectivo, ó, sem conectivo e verbos não conjugados, ou seja, verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Verbos não conjugados. Vamos lá. Se substituíssemos essa oração por uma forma desenvolvida, ele quer saber o seguinte, você consegue desenvolver essa oração? O que a gente fez aqui atrás? Eu fiz exatamente isso com vocês, olha só. Eu peguei um termo nominal e transformei numa oração reduzida, e depois peguei a reduzida e transformei numa oração desenvolvida aqui embaixo. Como? Acrescentei, é claro que tem que fazer ajustes, mas eu acrescentei o conectivo e acrescentei e conjuguei o verbo. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Acrescentar o conectivo e conjugar também o verbo. Vamos lá. Há pessoas que fazem. Quem faz? Faz algo. Verbo transitivo direto. Pergunto a vocês. O que um verbo transitivo direto ele exige? Ele exige um complemento chamado objeto direto. Então, as coisas acontecerem é o nosso objeto direto. Como é que eu transformo esse objeto direto aqui em um objeto direto oracional? Ou seja, como é que eu transformo ele numa oração? Deixa eu dar um exemplo aqui embaixo primeiro para vocês que fica mais fácil. Se eu falo bem assim, ó. Quero um carro importado. Quero um carro importado. Digamos que essa seja a minha frase. Quero um carro importado. Vamos analisar. Eu só tenho um verbo, verbo querer. Quem quero um carro importado? Eu, sujeito oculto, ele não aparece. Então, eu quero um carro importado. Quem quer? Quer algo. Verbo transitivo direto. Cadê o meu complemento? Um carro importado é o meu objeto direto. Como é que eu transformo isso aqui em uma oração? Bem, eu acrescento mais um verbo e um conectivo. Então, eu poderia falar assim, ó. Quero o quê? Posso falar assim, quero que o carro seja importado. Quero que o carro seja importado. Metido nada, você. Quero que o carro seja importado. Quando eu tenho um período composto, eu preciso entender onde eu separo as orações. Então, eu separo primeiro nos conectivos. O que são conectivos? Conjunções ou pronome relativo. Se não tiver, eu separo em vírgulas ou ponto e vírgulas. E se não tiverem, eu separo antes dos verbos. Professor, e se não tiverem verbos? Aí você não tem oração e não tem análise. Pelo menos verbos você vai ter que ter. Então, vamos lá. Eu vou separar bem aqui, ó, porque eu tenho um conectivo que. Beleza, agora eu faço o quê? Analiso minha primeira oração, que é a oração principal. Quero. Quem quero? Eu, sujeito oculto. Quem quer algo ou alguém, verbo transitivo direto. O que um verbo transitivo direto exige? Um complemento chamado objeto direto. E eu pergunto a vocês, senhoras e senhores, querido candidato, existe objeto direto aqui dentro dessa oração? Resposta, não. Então, o que vai ser toda essa minha oração aqui de fora? Tudo isso aqui vai ser meu objeto direto. Objeto direto requerido pela forma verbal querer. Ou seja, Ou seja, todo verbo transitivo direto requer um objeto direto. Como eu não tenho aqui dentro, toda essa oração aqui à direita, vai ser chamada de oração subordinada, vai complementar o sentido do verbo, vai ser o objeto direto. Deveria ser apenas um objeto direto, mas dentro dele tem um verbo. Então isso aqui poderia ser chamado de objeto direto oracional, mas esse nome não te assustaria, porque você provavelmente sabe o que é objeto direto e você sabe o que é uma oração. Então, um objeto oracional não te
assustaria. Então, o nome da gramática desse termo é o seguinte, é uma oração porque possui verbo. É subordinada porque exerce uma função em relação à oração principal. É substantiva porque é uma função privativa do substantivo. E essa função é de objeto direto, então essa aqui é uma oração objetiva direta. Ela está desenvolvida? Sim. O meu verbo está conjugado e eu tenho o conectivo que. Esse conectivo que aqui é uma conjunção integrante. Como é que eu sei? Porque eu consigo, inclusive, colocar o isso. Quero isso. Isso o quê? Que o carro seja importado. Eu sei que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante. Conjunção integrante pode ser o que ou pode ser o se também como conjunção integrante. Beleza? Então, assim a gente pegou um período simples, que era aqui ao lado, transformamos num período composto de uma oração desenvolvida. E se eu fosse transformar em uma oração reduzida? Bastava eu tirar esse conectivo que e deixar esse verbo aqui no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Mas o nosso item 4 aqui diz o contrário. Ele quer que você pegue, olha só, quer que você pegue essa expressão ali, ó, as coisas acontecerem, que está reduzida, olha só, acontecer. Terminou em ER, ó. É claro que está conjugado, é claro que está no plural, porque está concordando com pessoas ali, beleza? Então, olha só. Está no plural, mas eu tenho um verbo no infinitivo. Então, isso aqui é uma oração reduzida. Como é que eu faço para desenvolver essa oração? Eu acrescento o que, como conjunção integrante, e conjugo esse verbo. Então, ó, há pessoas que fazem as coisas acontecer. Eu posso falar, há pessoas com que as coisas acontecem. Com que as coisas aconteçam. O que a gente fez aqui? A gente conjugou o verbo e acrescentamos o quê? Nós transformamos uma oração reduzida em uma oração desenvolvida. Vamos para o item. Esse pensamento é formulado com uma forma de oração chamada reduzida. Se substituíssemos essa oração por uma forma desenvolvida, a opção correta seria o quê? Que as coisas acontecessem? Não. O acontecimento das coisas? Não. Para que as coisas aconteçam? Não. Que as coisas acontecem? Não. Mas com que as coisas aconteçam? Sim. Esse é o nosso item, esse é o nosso gabarito. Transformamos uma oração reduzida em uma oração desenvolvida. Isso é muito simples, isso é muito fácil. Basta conjugarmos o verbo e basta colocarmos a conjunção integrante. Dúvidas, traumas, revoltas ou dificuldades? Todas? Nenhumas? Algumas? Vamos aí, vamos estudar, porque a vaga pode ser sua. Vamos lá, questão 5. O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? O que pode ser feito para evitar um novo racionamento? Esse é o item de número 5, questão do IBGE, só que de 2017. A oração para evitar um novo racionamento pode ser desenvolvida. De novo está pedindo para você desenvolver uma oração reduzida para evitar um novo racionamento. Evitar é o nosso verbo, olha só, ele tem a terminação, AR, eu sei que ele está no infinitivo, ou seja, uma oração reduzida. Como que eu transformo ela numa oração desenvolvida? Já ensinei qual é o macete, Acrescenta o conectivo e conjugue o verbo. Então, como é que a gente faz isso? Para evitar um novo racionamento, eu posso dizer para que se evite. Para que se evite um novo racionamento. Qual é a diferença disso que a gente fez para o que está no texto? A única diferença, caro aluno, é que aqui o verbo está no infinitivo, ou seja, está numa forma nominal, não está conjugado, está sem o conectivo. Aqui nós colocamos o conectivo que eu posso colocar o isso, e nós pegamos o verbo que estava no infinitivo, evitar, e conjugamos ele para que se evite. Olha só, nós transformamos uma oração reduzida em uma oração desenvolvida. Professor, que oração é essa? Bem, é uma oração subordinada substantiva introduzida pela conjunção integrante. Beleza? O que pode ser feito para evitar?
O que pode ser feito para que se evite? Qual é a nossa opção aqui? Para evitar-se? Não, aqui está desenvolvido, olha só. Para que se evitasse? Não, para que se evitasse é passado, olha só. Para que se evite é presente, por quê? Para evitar, ó. Então, para que o novo relacionamento fosse passado, evitado? Não, para que se evite no presente. Opa, alternativa D, ó. Para que se evite um novo racionamento. Esse é o nosso item. Gabarito? Simples, fácil como tudo na língua portuguesa. Tá vendo? Ó? Concursos diferentes, épocas diferentes, cobrando o mesmo assunto. Então, esses assuntos são muito recorrentes nas provas aí da Fundação Getúlio Vargas. Professor, eu não entendo nada de análise sintática de oração. Eu não sei o que são orações coordenadas, eu não sei o que são orações subordinadas, nem substantivas, nem adjetivas, nem adverbiais, e eu não sei o que são orações reduzidas. Então, você precisa estudar do básico ao avançado. Você tem que começar lá com o seu estudo lá nas classes gramaticais, desenvolver o estudo das classes gramaticais, sabendo reconhecer no texto e sabendo quais as funções sintáticas que aquelas classes ali exercem no texto. Sabendo isso, você tem que ir lá para o estudo da oração do período simples, que é o tel, o tio e o tal. Você tem que saber os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração, ok? Esse é de termos essenciais da oração. O I é dos termos integrantes da oração. O A é dos termos acessórios da oração. Isso aqui tem que estar muito claro para você. Se você não sabe algum desses itens, você tem que voltar e estudá-los. Termos essenciais, nós temos dois. É o sujeito e o predicado. Termos integrantes. Falou em termo integrante, você vai lembrar da palavra complemento. Só que o complemento, presta atenção, eu posso ter um complemento. Verbal e posso ter um complemento nominal. O complemento verbal, por sua vez, se divide em outros dois. Pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Já o complemento nominal recebe esse nome mesmo de complemento nominal. E os termos e ainda como termos integrantes, nós temos o predicativo do sujeito e o agente da passiva. O estudo sistemático de gramática, ele envolve isso aqui que eu estou fazendo com vocês, olha só. Isso que eu estou mostrando. E em termos acessórios, você vai lembrar da palavra adjunto, que pode ser adjunto adnominal ou pode ser adjunto adverbial. Ainda dentro do termo acessório, a gente ainda tem o aposto. E alguns gramáticos ainda trazem o vocativo aqui dentro. Tem gramático que diz que o vocativo é só um chamamento, então ele não faz parte nem do sujeito, nem do predicado, é só um termo independente, por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Então, essa aqui, ó, é a análise sintática do período simples. Você tem que saber tudo isso aqui, bem memorizado, para que você possa entender o período composto. É quase impossível você entender, por exemplo, o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, se você não souber o que é um objeto direto. É quase impossível você entender o que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de gerúndio, se você não sabe o que é um complemento nominal. Então você precisa o quê? Ter isso aqui tudinho na sua mente. Professor, eu não sei essas coisas todas aí. Então volte, estude isso tudo aqui para depois você dar continuidade. Por quê? Porque esses assuntos aqui são assuntos basilares para que você possa construir o conhecimento em cima. Simples, fácil, como tudo na língua portuguesa. Beleza? Vamos lá para mais esse item aqui, olha só. Questão 6 da Fundação Getúlio Vargas, olha só. A frase abaixo em que a concordância do verbo, galerinha, a concordância verbal cai em todas as provas, pelo menos uma questãozinha de concordância verbal ou de concordância nominal é quase obrigatório ter quase todas as bancas, tá?
Então, concordância verbal, nós temos uma regra geral. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. E nós temos mais de 30 exceções a essa regra. Não estou exagerando. Mais de 30. E a Fundação Getúlio Vargas, de vez em quando, desenterra algumas regras de concordância que quase nenhuma banca usa. Então, muito cuidado e muito atento no seu estudo aí de concordância verbal. Olha só. A frase abaixo em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção, ou seja, 4 itens estarão corretos, apenas um estará incorreto. Olha só, 50% do grupo receberam. Olha só, eu tenho um percentual aqui. O que a regra vai dizer? Que eu posso concordar com o percentual ou posso concordar com o termo mais próximo. Então, receberam está correto. Receberam, 50% receberam a vacina, tá bom? 1/3 dos capixabas já foi vacinado. Outra coisa aqui, ó, eu tenho um numeral aqui, fracionário, 1/3. O que a regra vai dizer? Eu posso concordar no singular com 1/3 ou eu posso concordar no plural com dos capixabas, que é o adjunto adnominal aqui que está no plural. Então, ele concordou aqui no singular, está correto o texto. C. A maior parte dos turistas, olha aí, ó, sujeito partitivo, a maior parte dos turistas também foi vacinada. Mesma coisa, eu posso concordar com a maior parte, que é... desculpa de novo. A maior parte dos turistas, essa maior parte aí está no singular, então eu posso concordar no singular com ela, ou eu posso concordar com a adjunta adnominal no plural dos turistas. Então ele concordou no singular, está correto. Chegaram 1 milhão do total. Opa! 1 milhão. 1 é 1, galera. Então eu só posso concordar isso aqui no singular. Então eu tenho que falar chegou 1 milhão. Chegou 1 milhão. Porque 1 milhão chegou do total adquirido essa semana. 1 milhão. Aquilo que estará em breve na sua conta. Diga amém. 1 milhão chegou, ok? Então eu não posso falar chegaram 1 milhão, haja vista que eu tenho que concordar com o 1. Se fossem 2 milhões, mas tudo bem, 2 milhões chegaram. 3 milhões, 50 milhões, 300 milhões, chegaram. Agora, 1 milhão não. Poderia ser 1.999.999, ainda assim, 1.999.999 chegou. A partir de 2 milhões, aí eu poderia falar chegaram. Antes disso, não. Então, esse é o nosso item. Muito cuidado aí com questões aí de concordância verbal. Vimos aqui algumas exceções à regra geral. Ok?